Olá, seja bem-vindo. Essa aqui é a parte 7 dessa série que nós estamos fazendo aqui sobre o que é o Evangelho. Então, se você não assistiu os outros vídeos, é muito importante que você vá lá no canal, entra na playlist aí dessa série e começa lá pela parte 1, porque é muito importante você seguir essa sequência. Aqui hoje nós vamos estar falando sobre a santificação e a certeza da salvação. Tema muito importante dentro dessa compreensão do que é o Evangelho. Nós já vimos lá desde o início, falamos sobre a importância de reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, a nossa herança de Adão, do arrependimento, dessa consciência de que somos pecadores. Em nos arrependermos, compreendemos a obra de Cristo na cruz, a substituição, a propiciação dele pelos nossos pecados, o que acontece quando nós cremos, a fé, que agora essa justiça é atribuída a nós, onde nos tornamos agora justificados em Cristo Jesus. E nós falamos muito sobre o fato de que o Evangelho é uma obra de Deus. Quando a gente leu lá em Romanos capítulo 1, no versículo 17, que vale a pena a gente reler aqui novamente, quando ele diz um pouquinho antes ali, do versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós temos enfatizado muito isso, que o Evangelho é poder de Deus, não é poder nosso, mas é uma ação de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso papel é apenas crer, é a fé, primeiro do judeu, depois do grego. E ele diz ainda no 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, não é a minha justiça. Então a gente frisou muito sobre isso, que não são por obras, que não são por caridades, não é pelo aquilo que nós fazemos. O Evangelho não é uma busca de alguém que vai tentando ser cada vez melhor para alcançar então os méritos da salvação. Não. O Evangelho nos revela a justiça de Deus, aquilo que Deus fez por nós lá na cruz através de Cristo. Então, ele diz, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé. Então, a gente frisou muito isso, porque assim é o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela frisa muito essa consciência, aonde toda a jactância, todo o orgulho precisa ser deixado de lado. Não tem espaço para orgulho daquele que é salvo, porque ele entende que ele é salvo pela graça, e graça é favor imerecido. Agora, é natural de que quando você prega essa mensagem de maneira genuína, se levante a mesma questão que Paulo vai colocar aqui nesse capítulo 6 que a gente vai ler. Veja só, Paulo traz um argumento que certamente ele ouvia e que as pessoas traziam até ele quando ele pregava o Evangelho. E olha qual é o argumento. Capítulo 6 começa assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque o que as pessoas começaram a dizer? Ora, se nós somos pecadores, se nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa, reconhecer que o nosso coração é enganoso, e isso que nos leva à salvação, quando a gente reconhece que é pecador, e aí a graça vem e se derrama sobre nós, mesmo quando ainda éramos pecadores, sem que tivéssemos feito nada. Ora, então, vamos continuar pecando. Afinal de contas, quanto mais pecamos, mais graça de Deus nos é dada. Veja só como eram ardilosos os inimigos do Evangelho desde o princípio. E continuam sendo hoje. Aqueles que querem usar da graça como uma desculpa para viverem em seus pecados. Até hoje existem aqueles que dizem, sim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, colocam um crucifixo aqui e pronto. Vivem suas vidas de libertinagem, mas eles fazem as suas rezas,
tem o seu pastor de estimação que diz que está tudo bem, e eles fazem da graça uma desgraça, porque eles sujam o evangelho quando eles transformam aquilo que é tão poderoso como a graça em algo tão repugnante quanto usar a graça como uma desculpa para viver no pecado, para viver suas vidas do jeito que eles querem. E Paulo vai justamente contrapor isso. Olha qual é a resposta quando ele diz: olha, que diremos então? Continuaremos pecando? Será que alguém que continua numa vida de pecado de maneira deliberada, para que a graça então aumente, para que a graça continue se derramando? Olha o que Paulo responde: de maneira nenhuma. Ele é muito enfático, de maneira nenhuma. Por quê? Ele vai dizer: porque nós, os que morremos para o pecado. Aquele que se achega a Jesus, ou aquele pastor, aquele dito pastor, que atrai as pessoas e atrai multidões, só falando de um Deus de amor, porque Jesus te ama, e ele não expõe o pecado, ele não diz: olha, você precisa se arrepender dos teus pecados, você precisa largar essa vida de pecado. Ele deixa o pecado de lado e só fala de um Deus de amor, de um Jesus que ama, só fala o quanto Jesus quer mudar sua vida, mas ele tira essa parte da sua pregação. Essa pessoa é um enganador, porque olha qual é a mensagem. Ele está dizendo claramente: nós os que morremos para o pecado. O cristão é esse que, quando crê em Jesus e essa fé é genuína, ele morreu juntamente com Cristo para os seus pecados. O cristianismo, ele é justamente simbolizado por um nascer de novo, onde você morreu para a velha vida e agora nasce de novo. E ele volta a lembrar isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Então não tem como você separar o arrependimento dos pecados da mensagem do Evangelho. Por isso que todo aquele, e aqui no Brasil nós estamos cheios, nós temos aí pessoas muito famosas que se tornaram seguidos por milhares, milhões de pessoas. Justamente por quê? Porque ele atrai a atenção dos famosos, daqueles que querem continuar tendo suas vidas de libertinagem, de extravagância, vidas ímpias mesmo. Só que ao mesmo tempo ele quer alguém que diga assim: isso aí tá certo, você é um filho de Deus, não importa, a graça perdoa tudo, pode viver assim, não tem problema, ninguém pode te julgar. Quem somos nós para julgar? A frase mais dita hoje pelos falsos pastores que sucumbiram essa teologia tão nefasta, nojenta do liberalismo teológico, aonde esses pastores sempre dizem isso: quem somos nós para julgar? E com essa frase diabólica, eles deixam de denunciar o pecado que sempre foi denunciado, que sempre foi condenado, tanto por Jesus, quando diz: agora vai e não peques mais, e tanto pelos seus apóstolos, que, seguindo o seu exemplo, condenaram o pecado do início ao fim de suas epístolas e de seus evangelhos. Descaradamente, esses falsos pregadores dizem que foram chamados para anunciar apenas o amor, mas não foram chamados para condenar o pecado.
quando isso é inseparável, não existe conversão verdadeira sem arrependimento de pecado, porque senão aí o caminho é esse, olha, vou continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais a graça aumenta. Mas isso não faz sentido. Olha o texto, nós os que morremos para o pecado, como que podemos continuar vivendo nele? Ou seja, para alguém que de fato creu em Jesus, para alguém que de fato entendeu que foram os seus pecados que crucificaram Cristo, para essa pessoa que genuinamente entendeu o Evangelho e morreu com Cristo, para ele é impensável a ideia de continuar vivendo em pecado. Como que eu posso continuar vivendo nele? Paulo pergunta. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, todos nós que nascemos de novo, nós somos batizados na sua morte. Portanto, ele conclui, nós fomos sepultados com ele. Eu fui sepultado com Jesus na sua morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha só, isso é totalmente incompatível com uma percepção de que, já que é por graça, então eu posso viver pecando. Não, eu agora morri com Jesus, ressuscitei para uma vida nova. Veja o que ele diz, se dessa forma fomos unidos a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos, olha como é que ele chama essa vida de pecado que ficou para trás. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Olha isso aqui. Do que é caracterizado agora a vida dessa pessoa que realmente creu em Jesus, que tem uma fé genuína, uma fé verdadeira, não a fé do simbolismo, não a fé do rito, que agora ele frequenta um lugar e pensa que porque frequenta aquele lugar ele se tornou cristão. Não a fé dos símbolos, porque pensa que agora ele usa uma cruz no pescoço, então aquilo tem poder. Não, não é essa fé. A fé verdadeira, a fé que viu os seus pecados em Jesus lá na cruz. E agora arrependido, ele morre com Cristo para com ele viver. E ele diz assim, olha, agora vocês não são mais escravos do pecado. Se ainda há escravidão do pecado, é porque não houve real transformação. Ele diz aqui no versículo 7, pois quem morreu foi justificado. De novo essa palavra, justificação. É aquilo que acontece no exato momento em que você crê em Jesus. É de uma vez por todas, é pontual. Eu criei, justificado. E agora a santificação é esse processo em que você vai ser libertado das amarras do pecado e você vai deixar de ser um escravo do pecado. Às vezes não é imediatamente, mas o trabalhar de Deus sempre vai acontecer. O pecado nunca mais vai acontecer na vida de um cristão genuíno como algo natural. O pecado sempre vai incomodar. Por quê? Porque agora, quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem ciúmes de nós e ele nos constrange. Então, toda vez que você pecar, o Espírito Santo vai estar lá para constranger. E você não vai mais conseguir viver a velha vida. Por isso que ele diz que é uma vida que ficou no passado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. E ele continua, ora, se morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. O sacrifício de Jesus, ele está dizendo aqui, ele é perfeito. Mas vivendo, ele vive para Deus. E ele diz aqui, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. E aqui a gente tem algo muito interessante.
Presta atenção nessa palavra, considerem-se. Por quê? Porque no momento em que eu criei em Jesus, eu não sou imediatamente arrebatado aqui da terra, esse meu corpo, sujeito ainda às paixões, não é ainda glorificado. Ele continua sendo um corpo normal. Um corpo sujeito às doenças deste mundo, um corpo sujeito às dificuldades e um corpo ainda sujeito ao pecado, às tentações que sobrevêm. Isso não muda. Mas o que muda? É a minha posição. É uma questão de mentalidade, de entender agora para onde eu fui colocado. Lembra? Tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixei de ser um filho do diabo e passei a ser um filho de Deus. E aí o que ele diz agora? Considere-se morto, porque você foi tirado daqui e colocado aqui. Ainda que seu corpo ainda permaneça nessa realidade, mas você já não é mais desse mundo. Um dia, quando Jesus vier na sua segunda vinda, sim, aí a Bíblia diz que os nossos corpos serão glorificados e seremos a semelhança dele, de Cristo Jesus. Aí então tudo será diferente. Já não seremos mais suscetíveis às mesmas paixões, mas por enquanto é essa palavra que vale. Considere-se. Você agora já se considera morto para o pecado, porque você já entendeu quem você é em Cristo Jesus. E ele diz, considere-se morto para o pecado e o vivo para Deus em Cristo. E aí ele diz, portanto, agora você não permite mais que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa é a diferença do cristão. Não é que ele não é mais tentado, que ele não sente mais as tentações. Mas agora ele não obedece mais esses desejos, porque agora o Senhor do cristão não é mais ele mesmo. Ele não é mais um refém das suas paixões. Quando os seus impulsos carnais vêm, as paixões vêm, ele tem um Senhor a quem se submeter. Ele sempre vai submeter o seu coração a Deus. Eu gosto muito do que está lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 10, salvo engano, onde ele diz que nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, tudo aquilo que vem nos nossos corações, todos os sentimentos, todas as paixões, antes de reagirmos, nós levamos cativos à obediência do Evangelho. Então, a gente não vive, agora o cristão não é mais um ser pulsional, que vive de acordo com suas pulsões, de acordo com suas paixões e desejos. E ele diz no versículo 13, não ofereçam mais os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E olha que lindo, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Lindo demais! Enquanto quando a gente estava no mundo, os nossos corpos eram oferecidos ao pecado como instrumentos de injustiça. Nós facilmente nos dávamos as nossas pulsões. Vivíamos de acordo com aquilo que sentíamos. Agora, nessa nova vida, nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. E os nossos corpos agora são um sacrifício de justiça para Deus e para o seu reino. A minha vida não pertence mais a mim mesmo, ela agora pertence àquele que me amou e se entregou por mim. Isso é por demais precioso. E ele diz, pois o pecado não os dominará. Percebe? Não é que não existe mais o poder do pecado, não é que você não vai mais sentir as tentações do pecado, mas você agora não será mais dominado, porque vocês não estão debaixo da lei, mas agora vocês estão debaixo
da graça. E aqui Romanos vai se estender trazendo essas ilustrações, mas é claro que a gente não tem tempo de ler tudo exaustivamente, você pode depois continuar essa caminhada de leitura. Mas eu queria ver com você rapidamente isso que nós estamos falando, que 2 Coríntios tem um texto aqui maravilhoso, onde ele vai dizer assim, vamos achar aqui, que é bem isso que eu estava falando aqui para vocês, sobre esse morrer para Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Esse texto aqui é muito maravilhoso quando ele fala dessa vida nova. Olha o que ele diz. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange, porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que resumo perfeito. Nós vivemos agora essa vida de santidade, é um constrangimento pelo amor a nós oferecido na cruz. Essa vida de santidade tem que sempre lembrar, não é uma oferta de sacrifício, onde eu estou agora então fazendo algo para merecer a salvação. É uma oferta de gratidão pela salvação que já foi dada. Então ele diz, olha, o amor de Cristo nos constrange, porque eu estou convencido no meu coração, essa palavra é linda, eu estou convencido de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu já não vivo mais para mim mesmo, eu vivo por ele, que morreu no meu lugar. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Isso aqui é profundo demais. A ninguém mais eu considero do ponto de vista humano. As pessoas que cruzam o meu caminho, seja quem for, qualquer pessoa no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar, as pessoas nas redes sociais, onde hoje as pessoas têm tanta facilidade nas redes sociais se xingarem, se atacarem, não importa. Do outro lado é um ser humano, é alguém criado por Deus. E agora ninguém mais nós consideramos do ponto de vista humano, de modo que a todos nós respeitamos e a todos, mesmo que defendendo a nossa fé, tratamos com o devido respeito e amor. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já o não consideramos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Percebe como isso aqui é uma realidade, essa santificação, essa nova vida, e eu quero para mostrar para você, como eu sempre digo aqui, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode querer estabelecer uma verdade apenas com um texto bíblico. Você precisa encontrar isso harmonizado com todo o ensino da Escritura. E eu quero te convidar para ver isso, exatamente isso que a gente está vendo, lá em 1 João, no capítulo 2. Que ele vai lidar justamente com essa tensão. Quando a gente diz, então, agora o cristão tem essa vida nova. E aí alguns vão levantar essa pergunta, mas então você está dizendo que agora que você vive essa santificação, você não peca mais? E é justamente nesse ponto que o apóstolo João, ele traz de uma maneira muito clara. Olha só o que ele diz, vamos lá primeiro em 1 João no capítulo 1, olha o que ele diz no versículo 8. Ora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então a gente não pode dizer que não tem pecado nenhum, não é isso que se está afirmando. Só que ele diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que, olha só, aí no capítulo 2 ele vai explicar muito bem o que é a vida do cristão. Eu vou ler alguns textos para você. No capítulo 2, versículo 28, ele diz assim, olha agora, filhinhos,
permaneçam nele. E essa é a palavra que nós temos que gravar. Agora a vida do cristão é a vida de alguém que permanece em Jesus, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. E se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Agora veja só, no capítulo 3 e no versículo 5. E vocês sabem que ele se manifestou, ele está falando de Jesus. Jesus se manifestou para tirar os pecados. Jesus significa salvação de Deus. E todo aquele que prega um Jesus afastado da mensagem do pecado, saiba, esse é um charlatão mentiroso. Se você ouvir ele falando Jesus, Jesus, Jesus e nunca falar do pecado, é um charlatão mentiroso, falso profeta. Se afaste, porque próprio nome de Jesus é salvação de Deus. Salvação do quê? Salvação dos nossos pecados. Olha só, ele se manifestou para tirar os pecados. Se não fosse por isso, se Jesus tivesse vindo apenas para ser um grande exemplo para nós, qual seria o sentido dele se entregar na cruz? É claro que não foi só para ser um exemplo. Jesus veio, se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Duas coisas importantíssimas. Em Jesus não existe pecado e ele se manifestou para tirar os pecados de nós. E ele só pôde fazer isso porque nele não existia pecado. E olha só o que ele vai dizer no versículo 6. Isso aqui é incrível. Todo aquele que permanece nele, de novo aqui, lembra a palavra permanecer em Cristo? O evangelho se trata de permanecer em Jesus. Colossenses ele vai dizer, assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam nele também. Jesus não é alguém que eu vou lá, quando o pastor fez um apelo uma vez na minha vida, eu fui lá e digo, eu entrego minha vida e pronto, agora eu vou viver minha vida do meu jeito, não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com a igreja, não presta satisfação a ninguém. Não é isso, isso não é evangelho. Evangelho é assim como vocês receberam a Cristo, também andai nele, é permanecer nele. Veja só, todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive na prática do pecado não o viu, nem o conheceu. Então aqui João deixa muito claro que o cristão ele ainda está suscetível ao pecado, mas ele não vive mais na prática, ou seja, o pecado não faz mais parte do seu dia a dia. O pecado é um acidente de percurso, mas agora com o Espírito Santo ele é capacitado para isso aqui, ó. Ele não vive pecando. Essa é a capacitação do Espírito Santo na santificação de um cristão. Ele vai sendo purificado. Olha só, voltando um pouquinho aqui no capítulo 3, olha o que ele vai dizer. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Olha que perfeito. Aquilo que eu falei para vocês, nós estamos ainda nesse intermédio. Nós ainda não fomos glorificados. Ele diz, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar na segunda vinda de Jesus, quando ele vier agora em poder e grande glória, nós então seremos semelhantes a ele. Olha que esperança incrível. Eu serei semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Já pensou? Eu e você, como filhos de Deus, seremos semelhantes a Jesus e veremos a Jesus como ele é. E todo o que tem essa esperança, olha só esse texto,
Presta bem atenção aqui. E todo que tem essa esperança, porque essa é a esperança do cristão. Dores, sofrimentos, doenças, tristezas podem chegar sobre a vida de qualquer cristão aqui na terra. A palavra diz, nós não estamos isentos. Mas olha o que ele diz, todo que tem essa esperança, a esperança da ressurreição com Cristo, a esperança de um corpo glorificado, a esperança de ver Jesus como Ele é. Ele diz assim, olha, todo que carrega essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando nós carregamos essa esperança, quando nossos olhos estão fixados na cruz de Cristo, em Jesus, no seu poder, na nossa herança eterna, no reino de Cristo, enquanto nós caminhamos nessa direção, vivemos para o reino de Deus, vivemos para discipular pessoas, vivemos para sermos discipulados, vivemos o perdão, vivemos a comunhão, vivemos os dons e talentos. Enquanto nós vivemos isso, nesse processo da esperança, da glória que há de vir, ele diz que nós somos purificados. O Senhor Deus nos purifica assim como Ele é puro. Olha que promessas incríveis. E a gente está só lendo alguns pequenos textos. Essa primeira epístola de João aqui é simplesmente de uma riqueza infindável. A gente poderia ler textos e mais textos aqui. Mas eu só estou trazendo algumas coisas para despertar no seu coração o entendimento de quão profunda é essa vida de santificação. Sabe, muitas vezes a gente não entende a alegria que é estar na presença do Senhor. A alegria e o regozijo que é ter a certeza da salvação. E a gente acaba não compreendendo o quão preciosa é a palavra de Deus. A gente gasta nossos dias, as nossas preciosas horas com tantas coisas, enquanto estar aqui, meditar na palavra de Deus, orar essas escrituras, ler os textos e orar estes textos aqui, carregam nisso uma alegria que excede absolutamente tudo que esse mundo possa oferecer. Porque é justamente aquilo que Romanos capítulo 8 nos traz. Ele vai dizer assim, olha, agora quem está em Cristo Jesus, para essa pessoa já não há mais condenação. E agora ele vai dizer assim, no versículo 4 do capítulo 8 de Romanos, porque eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo segundo o Espírito. E quem vive segundo a carne tem uma mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, quem começa a aprender a cultivar aquilo que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, olha só, você vai passar a ter uma mente voltada para o que o Espírito deseja. O teu coração vai começar a desejar as coisas do reino, as coisas de Deus. E ele diz assim, olha, porque a mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, que é daquele que não entendeu a salvação em Cristo Jesus, ela é inimiga de Deus. De novo essa palavra, inimigos de Deus. Aquele que vive inclinado para as coisas da carne, aquele que ama as mesmas coisas que o mundo ama, aquele que gasta seu tempo nas mesmas diversões que o mundo ama. O texto está dizendo que a mentalidade dele é inimiga de Deus. Por quê? Porque ele é incapaz de se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha que sério. E aqui ele vem dizendo, entretanto, que é essa dobradiça que eu sempre digo, aquele que é dominado pela carne, olha esse caminho aqui, ele não pode agradar a Deus, ele é inimigo de Deus. Aí ele diz, entretanto, aí ele faz a dobradiça.
vocês não estão sob domínio da carne. O verdadeiro cristão, ele não vive mais nesse caminho, ele vive no outro. Vocês estão no domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Mas se de Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E ele vai seguir aqui, o capítulo 8 de Romanos é simplesmente um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, falando sobre o testemunho do Espírito Santo. Mas o que eu quero encerrar aqui para o nosso vídeo não ficar longo, porque a gente já passou aí dos 35 minutos. Eu quero te levar ao final do capítulo 8, onde ele vai nos trazer essa certeza da salvação. Aquele que vive esse processo de santificação, ele recebe essa certeza da salvação. Veja só o que ele vai dizer aqui no capítulo 8, no versículo 16, ele diz assim: o próprio Espírito de Deus, aqui é Espírito com E maiúsculo, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, olha isso aqui, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Percebe aqui a certeza da salvação? Aquele que foi salvo e justificado por Cristo e entende que isso foi uma obra de Deus, ele tem certeza da sua salvação. Ele não é aquela pessoa que pensa, puxa, hoje eu cometi um erro, eu infelizmente pequei, e ele não fica pensando, puxa, agora eu deixei de ser salvo, deixa eu chegar à noite em casa, pedir perdão, eu volto a ser salvo. Ele não tem essa mentalidade, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Ele sabe que foi Deus quem o escolheu. Olha só, Romanos 8, versículo 30, bem onde nós estamos, olha só, ele sabe que aos que Deus predestinou, ou seja, Deus olhou e escolheu, e foi antes da fundação do mundo, lembra lá de Efésios capítulo 1, também chamou, Deus vai lá e me chama. Ao que ele chama, olha só, ele também justifica. Ele não só me predestina para a salvação, como está lá no Salmo 139, antes que eu houvesse nascido, quando eu estava ainda informe no ventre da minha mãe, todos os dias já foram escritos. Todos os dias da minha vida são escritos pelo próprio Deus. Isso não sou eu, isso está lá no Salmo 139, é só você ir lá e ler. Mas ele não só faz isso, mas ele também me chama. No tempo e na história, ele me chama, ele me cerca com seu amor. E ele me chama. E ao que chama, ele também justifica. Ele agora atribui, quando eu creio em Jesus, ele atribui a justiça de Cristo sobre mim. E ao que justificou, também glorificou. Se isso aqui não é certeza de salvação, o que é? Será que Deus que me predestinou, que me chamou, que me justificou e já me glorificou, não é capaz de me manter nele? E aí ele vai dizer assim, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 37. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que mais nós podemos querer do que uma promessa dessa? Veja, querido, não existe nada que possa me separar do amor de Deus manifestado em
Cristo Jesus. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor, quando eu verdadeiramente vejo os meus pecados nele, lá naquela cruz, sou selado com o Espírito Santo, a palavra vai dizer agora nem a morte, nem a vida. Não existem anjos, demônios, altura, profundidade, ninguém é mais capaz de me separar deste amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus lá naquela cruz. Nada pode me separar e eu posso viver com a certeza da salvação, com a certeza de que agora eu sou um filho de Deus. Ontem eu estava explicando isso aqui para minha filhinha, explicando a justificação, a graça. A gente estava lendo a história de Abraão e eu vi que ela não estava entendendo muito bem, daí eu expliquei para ela assim, eu disse: filha, você é minha filha e quando você erra, o papai fica muito triste com você, não fica? Às vezes o papai precisa te corrigir, o papai fica brabo. É assim. E quando isso acontece, você deixa de ser minha filha? Ela olhou para mim e falou: não. Eu disse: pois é, é assim. É assim no nosso relacionamento com Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e passamos a ser filhos de Deus, ainda quando nós pecamos, não como um pecado rotineiro, mas aquele pecado que nós falamos que pode vir a acontecer, nós caímos, mas nós já caímos na graça. Não é que eu caio lá para o lado do mundo e volto a fazer parte do poder do diabo. Não, eu caio na sua graça, porque eu agora sou filho. Eu não faço mais parte do reino do diabo, eu faço parte do reino de Deus. E mesmo que eu sofra consequências do pecado, mesmo que eu seja corrigido, mas eu ainda assim continuo sendo filho de Deus. O que mais precisamos quando entendemos o Evangelho dessa maneira? Será que vamos continuar correndo atrás de homens mentirosos, os falsos mestres prometendo coisas que não fazem sentido, quando você entende que a promessa do Evangelho tem a ver com essa vida eterna? Tem a ver com essa esperança da glória que em nós há de ser revelada. Que a vida que agora nós vivemos para a manifestação do reino de Deus, que se torna visível através da igreja verdadeira de Cristo. Aonde que é a igreja verdadeira? Onde que eu encontro? Aonde você encontrar uma igreja que pregue a palavra, em que o pastor abra a Bíblia, leia um texto e explique esse texto e não fique inventando loucuras da sua mente. Ali está uma igreja verdadeira, onde o Evangelho é pregado, onde isso que nós vimos aqui nessa série é pregado. Ali você deve permanecer com a sua família, ali você deve estar junto, cultuar, fazer parte, conhecer as pessoas, orar por elas, se envolver, ser verdadeiramente igreja, descobrir os seus dons e oferecer os seus dons àquela igreja e ser edificado pela igreja e edificar. É ali que o reino vai acontecer. E você começa a entender que estas coisas que têm valor e tudo mais, simplesmente todas as coisas mais vão passar. E a única coisa que vai permanecer é aquilo que você viveu para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero te convidar para a gente orar, agradecer a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta série que nós podemos fazer aqui. Tantas coisas preciosas que nós vimos, que nós ouvimos da Tua Palavra. É tão importante, Senhor, nós entendemos o que é o Evangelho. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga entendimento a cada um dos que me ouviram aqui. Traga luz, compreensão, através da Tua Palavra.
que tu atraia os seus corações para ler essa carta toda aos Romanos, ler o Evangelho de João, ler 1 João, ler Colossenses, Gálatas, Efésios, tantas preciosidades que nós temos na Bíblia Sagrada, e ler e permitir que a sua fé seja fortalecida. É o meu clamor, Senhor, para que a tua igreja cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Cuida de nossos corações, cuida de nossas mentes e nos faz entender o verdadeiro Evangelho para podermos viver esse Evangelho e anunciarmos esse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se essa série aqui foi uma bênção para você, sempre lembra de comentar alguma coisa aqui abaixo, de dar o seu joinha, copiar o link aqui do YouTube e mandar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar no Face e espalhar essa mensagem do Evangelho adiante. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro aí.